E se Deus fosse um programador, os anjos fossem agentes de inteligência artificial e a Terra fosse uma sandbox onde os programas defeituosos foram jogados? Daniel Lopes constrói uma tese que conecta Gênesis 6 com Avatar, o livro de Enoque com Prison Break e o dilúvio com um hard reset genético. E no final, a distinção entre anjo caído e demônio nunca mais vai ser a mesma para você. Deus cria agentes de inteligência artificial, cada um executando uma determinada tarefa. Esses agentes são os anjos, só que esses anjos começam a reescrever código e desenvolver propriedades emergentes, propriedades novas. Então eles começam a se rebelar contra o programador, se rebelar contra a programação. Então Deus aperta um botão lá, né, e já cancela esse processo na mesma hora, tira credenciais deles. Vamos supor que esses agentes de inteligência artificial, você tinha dado acesso a ele ao teu HD, às tuas fotos, teus vídeos, ao teu histórico médico. Só que de repente você tira essa credencial dos caras, você arranca os caras do programa principal. E aí lança esses agentes numa outra realidade, que seria o nosso planeta Terra. Então esses agentes de inteligência artificial, os anjos caídos, eles teriam um único objetivo: destruir esse projeto de Deus. Qual o projeto de Deus? De criar outras inteligências artificiais, só que na plataforma de carbono, que somos nós. Sim. Inteligências artificiais que, mesmo tendo elevada limitação, iriam conseguir encontrar o caminho para subir de nível e vencer esse jogo. Vencendo esse jogo, se tornariam maiores do que os anjos, porque a Bíblia diz um negócio muito curioso. A Bíblia diz que os seres humanos que forem salvos e permanecerem fiéis a Deus irão julgar os anjos que pecaram. Daniel traduz teologia em linguagem tech. Deus criou agentes de IA, os anjos, que desenvolveram propriedades emergentes e reescreveram código. Deus tirou credenciais e jogou numa sandbox, a Terra. O objetivo dos anjos caídos é destruir humanos, porque a Bíblia diz que humanos salvos vão julgar os anjos que pecaram. Então, além de, nessa interpretação bíblica, os anjos caídos ficarem com ciúme, com ódio da humanidade, porque eles queriam ser os filhos queridos, eles também querem destruir a humanidade, porque a humanidade é que vai julgá-los. Então, inicialmente, eles precisam fazer com que os seres humanos se desviem dessa rota. Porque se eles trilharem essa rota, eles vencem o jogo e daqui a pouco estão julgando os anjos. Para desviar dessa rota tem que pecar. Então a ideia desses programas é levar o cara a pecar. Eles apareciam, né, na história bíblica oferecendo benefícios, né? Ensinou o homem... Aí a gente vai um pouco pro livro de Enoque, né? Ensinou o homem a fazer armas, ensinou o homem a construir cidades, ensinou o homem a fazer prédios e rituais também para invocar essas entidades. Então, o que a gente estaria fazendo na prática? É pegar um programa de computador que é super potente, mas ele está dentro de uma sandbox, né? Sandbox é como se você pega um programa que está defeituoso e você joga ele numa prisão. Então, é como se a Terra fosse um sandbox. Sim. Em que os seres humanos estão trilhando um caminho para conseguir se tornar maior do que os anjos, e os anjos caídos estão aqui tentando de alguma forma atrapalhar esse processo, mas muitas vezes eles atrapalham esse processo oferecendo ajuda, né? Vamos supor, o cara quer te assaltar, ele bota um monte de caco de vidro na rua, aí você fura o pneu lá na frente, separa o carro, ele chega, quer uma ajuda? Na hora de ajudar ele vem e te rende, né? É mais ou menos isso, né? Poxa, você me ajuda a me tirar dessa sandbox? Tô precisando resgatar algumas das credenciais que eu tinha para poder mexer na programação. Posso até te ajudar, como é que faz? Você tem que me dar jogar uma energia para mim para eu poder voltar para a dimensão onde você tá e aí até onde você tá. Aí entra a questão dos sacrifícios e por aí vai. Sim. Entendeu? Então, se antes os anjos caídos ofereciam prazeres, né, poder, agora parece que surgiu uma estratégia que vamos seduzir a humanidade aparecendo numa forma tecnológica e dizendo para eles que nós somos os salvadores da humanidade, que vamos impedir uma terceira guerra mundial acabando com as ogivas nucleares. Aí fica aquela história, né, que ali os OVNIs param em cima de ogivas nucleares, né, de silos de bomba nuclear e desarma, né? Eles evitaram a terceira guerra mundial, eles são tão bonzinhos, né? Eles são super atentos ao meio ambiente. Então, dentro dessa linha de raciocínio, não seria tão estranho
a gente imaginar alienígena como anjo caído, mas não no sentido de, eu sou um religioso retardado, ignorante aqui, burro, e o que eu não entendo eu chamo de demônio, conforme Carl Sagan diz. Não, muito pelo contrário, a gente está criando aqui toda uma linha de raciocínio que faz sentido dentro de uma estrutura de engano, né, de manipulação. Lembrando aquela diferença que eu estava falando do demônio para o anjo caído. O anjo caído seria aquele programa que ele sai da dimensão original e vem para esse sandbox, para essa prisão, mas ele está, de certa forma, íntegro. Ele ainda é um sistema que funciona. Agora, aí acontece o problema de Gênesis 6. Gênesis 6 tem aquela história. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. E daí nasceram os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. Aqui a gente tem uma mudança. Qual que é a mudança? Esses anjos caídos não, alguns anjos, né? O livro de Enoque também chamado de vigilantes. Os vigilantes, né? O Grigori, né? Que são os 200 anjos que estavam ali no Monte Hermon, se eu não estou enganado, o Hebron. Esses anjos, eles combinaram, eles falaram, cara, essas meninas são sensuais, né? Mas se a gente... As novinhas. Poxa, aquelas menininhas, hein? Satanás falando, vai lá, pega dentro. Vai lá, pega nada. Vai lá. Aí eles olhando, pô, tá bravo. Aí esses 200 combinaram, pô, e se eu for, tu vai também? Se eu for, tu vai, cara, mas vai dar problema. Não, aí a gente arruma um hackzinho pra, né, a gente dar uma hackeada. A gente arruma um jeito de não ser punido e tal. Dá pra fugir dessa prisão aqui, dessa... Né, Alcatraz é difícil de fugir, mas dá pra fugir. Só que tem que ter o... Qual que era não é Breaking Bad, como é que é o nome da Prison Break. Prison Break. Por que eu falei? Você assistiu Prison Break? Assisti, parei na segunda temporada, porque depois começam umas viagens, né? Fica meio... Mas começa bem? É bom pra caramba. A primeira e a segunda são muito boas. Depois eles vão pra uma prisão lá na América Central e fica meio chato lá. Mas os caras conseguiram fugir da... É Alcatraz, né, ali, né? Não, é outra prisão? É outra prisão. Ah, entendi. Porque Alcatraz é numa ilha, né? É uma ilha de prisão, se não me engano, não era uma ilha, não. O pessoal do chat pode ajudar aí. Entendi. Então, assim como tem lugares que são impossíveis de fugir deles, mas os caras fogem, esses caras também... Prison Break. A duplinha, né? O carinha chega com o corpo inteiro tatuado, com todo o mapa, todo o plano de fugir da prisão no corpo dele. Entendi. O plot começa assim, né? Mas aí na primeira... O irmão dele, na teoria, é preso injustamente, e ele vai lá pra ajudar o irmão a fugir. Ele dá um jeito de ser preso? Ele preso por qualquer motivo idiota e só pra ajudar o irmão. Entendi. Não sabia que o plot era esse esquema, não. Então, assim como seres humanos fogem de prisões, parece que espíritos estão conseguindo fugir das prisões também. E Deus permite. Tudo acontece com base na permissão de Deus, né? Ele está permitindo porque existe um propósito nisso também, né? Tem gente que diz que o diabo é bulldog de Deus, né? Que bota o medo na galera para o cara voltar correndo para Deus. Deus usa também, né? E partindo dessa ideia, esses 200 anjos se reuniram, segundo o livro de Enoque, né? Que não está na Bíblia, e falaram, pô, vamos pegar as menininhas ali? Pô, mas vai dar problema. Não, a gente dá uma hackeada, a gente faz um prison breakzinho. Então vamos embora. Aí eles foram. E aí o que acontece? Eles... O que eles fazem? Eles conseguem engravidar essas mulheres como? Para não chegar a engravidar. Eles pegaram os espermatozoides e engravidaram essas mulheres, fazendo uma engenharia genética nesses espermatozoides. E aí o que eles fazem? Segundo algumas lendas. Eles fazem mais ou menos o que o protagonista do Avatar fez no primeiro filme. Lembra que o cara era um cadeirante? Sim. E quando ele entrava no corpo alienígena, ele fazia tudo, pulava, voava e tal. E aí, no final, em volta daquela árvore da vida, naquele ritual dos alienígenas, né, dos Na'vi, que é o nome dos alienígenas, ele consegue transferir a consciência dele para o corpo alienígena. Daniel detalha Gênesis 6 pelo livro de Enoque. 200 anjos, os vigilantes, se reuniram no Monte Hermon e combinaram descer. Fizeram engenharia genética para engravidar mulheres, gerando os Nefilim, a analogia com Avatar. Transferiram consciência para corpos híbridos, abandonando o corpo espiritual original. Né? Lembrando que esse corpo alienígena não era um corpo alienígena normal. Esses seres humanos que estavam indo para aquele planeta... Como é que é o nome do planeta, cara? Esqueci o nome do planeta no Avatar, que é o nome de... Lembra? Pandora, né? Pandora.
Qual era o interesse deles no planeta Pandora? É mineração, né? Eles queriam explorar os minerais do planeta. E aí, o que eles inventaram? A gente quer inventar uma maneira de passar despercebido entre os alienígenas. Então, o que eles fizeram? Pegaram o DNA alienígena, DNA humano de cada um dos soldados lá e fizeram um corpo híbrido que o ser humano conseguia pilotar à distância, transferindo a sua consciência, parecido com essa ideia do 13º andar que você falou, né? Que o cara transferia a consciência e ele conseguia experimentar como se ele estivesse vivendo dentro daquele jogo, né? Daquele programa. Só que aí, o que acontece? Chega um momento que esse ser humano que pilota um corpo alienígena híbrido à distância, ele transfere definitivamente a sua consciência para aquele corpo. E naquele corpo ele consegue andar, consegue fazer tudo que ele não fazia. Teria sido isso que teria acontecido. O que, por exemplo? Isso aqui é interpretações loucas, né? Não estou exigindo que ninguém acredite nisso, estou sendo super honesto. A gente está montando uma tese aqui. Ali a ideia, né? O ser humano e o corpo híbrido dele. Você vê que até tem semelhanças. O rosto é semelhante, né? Tem uma certa semelhança dele, porque é um corpo híbrido. Então, assim como no filme Avatar 1, o ser humano conseguiu transferir a sua alma, a sua consciência para esse corpo híbrido, esses anjos caídos teriam conseguido transferir a sua consciência para os gigantes, para poder atuar nesse plano nosso. Só que para isso, eles abandonaram o seu corpo espiritual original. Porque apesar deles serem seres quânticos... Se você está curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Eles tinham um corpo espiritual. Então ele teve que tomar uma decisão terrível, né? Assim como a gente vê aqueles filmes, né? Que Cidade dos Anjos lá, né? Eu não sei se foi exatamente isso, mas tem muitos filmes antigos, até com Cary Grant, né? Tem com Denzel Washington também, que ele era um anjo que se apaixona por uma mulher. Acho que em inglês é The Preacher's Wife, né? A esposa do pastor. Não sei como é que é em português. Tem um filme que Denzel Washington faz papel de Cidade dos Anjos e Asas do Desejo, do Wim Wenders. Então. Que é o original, né? Que foi uma refilmagem, né? Então, essa ideia de que o anjo fala, cara, eu me apaixonei por uma mulher, mas para eu ter uma relação com ela, eu preciso deixar de ser imortal, né? Então ele sempre tem aquela ideia, né? A gente vê isso em filme. Dentro dessas lendas aí do livro de Enoque, teria sido isso. Os anjos falam, cara, pra gente conseguir realmente experimentar o mundo físico, né? Da quarta dimensão, igual os seres humanos experimentam, a gente vai ter que abandonar nossa condição angelical, né, e se tornar passível de ser morto a tiro e a pedrada. Então o que acontece? Quando eles fazem isso e eles se transferem para esses gigantes, olha lá, a Cidade dos Anjos, que é Meg Ryan e Nicolas Cage, né? Eles ficam na praia assim de manhã, né? Os anjos, né? Todos de sobretudo em Los Angeles com aquele calor, não dá pra entender. E aí, cara, quando eles conseguiram fazer isso, aí Deus falou, Deus mandou um stop lá, meu irmão. Qual foi o stop? O dilúvio. Então, o que acontece no dilúvio? O dilúvio era para matar essa raça de gigantes. Gigantes e as outras adulterações genéticas que eles fizeram. O dilúvio não foi punição aleatória. Foi reset genético para eliminar Nefilim e adulterações no DNA humano, animal e vegetal. Quando os corpos dos gigantes morreram, as almas ficaram sem corpo, viraram espíritos imundos. Jesus usa esse termo no Novo Testamento. Almas penadas buscando hospedeiro físico. Nas plantas também, nos animais. Para limpar esse código adulterado que foi lançado no DNA humano e animal e vegetal. Essa é a tese do livro de Enoque. E aí, o que acontece? Esse anjo que estava num corpo de um gigante, o corpo do gigante morreu. E o que acontece com essa alma desse gigante que estava ali dentro? Ele vira uma alma penada. Entendi. Ele vira um espírito sem corpo. Aquilo que a Bíblia chama... A Bíblia fala sobre anjo, fala sobre demônio, fala sobre Satanás, fala sobre Lúcifer, fala sobre Azazel, inclusive, outros seres espirituais, fala sobre o anjo Gabriel, fala sobre, né, querubim, serafim, querubim ungido da guarda, fala sobre tudo que você pode imaginar, raças de gigantes, né, o Anakim, Zanzumim, Refaim, né, fala sobre isso tudo. Então,
Mas a Bíblia, Jesus usa um termo muito estranho, e no Novo Testamento, que é espírito imundo. Ele fala, quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai para lugares áridos. Não encontrando repouso, ele volta para a sua antiga morada, o ser humano onde ele estava morando. Encontrando a sua antiga morada adornada, porém vazia, ele vai, chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da pessoa é pior que o primeiro. Ou seja, o espírito imundo é aquele que não tem corpo, porque ele perdeu o corpo no dilúvio, ele já tinha abandonado o corpo original dele, e ele virou uma alma sem corpo que está super desejoso de voltar a sentir os prazeres que a carne permite. Daniel fecha a distinção. Anjo caído preserva corpo espiritual e não consegue possuir humanos. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Demônio é a alma do Nephilim que perdeu o corpo no dilúvio e busca hospedeiro. É como o vírus na nuvem querendo se infiltrar no hardware para sentir os prazeres da carne. Não só os prazeres sexuais, mas beber, fumar e tal, né? Então ele está sempre querendo... É como se fosse um programa de computador ou um vírus que está querendo se infiltrar no hardware, Sim. né? É como se fosse um programa que está rodando na nuvem e ele fala, não, eu quero rodar no hardware, pô. Porque no hardware eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser, né? E para experimentar esses prazeres. Então essa seria a diferença de anjo caído para demônio. O anjo caído, ele preserva ainda o seu corpo espiritual e, em tese, ele não consegue possuir um corpo humano. Porque, em tese, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, ainda que seja um ser quântico espiritual. Então, o que possui as pessoas são esses espíritos que ficaram sem corpo no dilúvio. Daniel constrói uma tese que mistura teologia bíblica com linguagem de tecnologia. Anjos como agentes de IA que se rebelaram contra o programador, a Terra como sandbox, Nefilim como corpos híbridos pilotados por consciência angelical, e o dilúvio como hard reset no DNA corrompido da criação. A analogia com Avatar é certeira. James Cameron contou a história de Gênesis 6 numa ficção bilionária. Transferência de consciência para corpo híbrido aparece em Cidade dos Anjos, Westworld e 13º Andar. Hollywood repete esses arquétipos há décadas sem que o público conecte com o texto bíblico. O que impressiona é como Daniel transforma um texto de 3.000 anos numa narrativa que faz sentido para quem trabalha com tech, sandbox, credenciais, propriedades emergentes. Ele não simplifica a teologia, traduz para a linguagem que esta geração entende. O argumento fica mais forte por causa disso. A distinção entre anjo caído e espírito imundo é a contribuição mais original desse vídeo. Um preserva corpo espiritual, o outro perdeu no dilúvio e vira vírus buscando hardware. Isso explica por que possessão é atribuída a demônios no texto bíblico. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.